Amados, vamos então continuar a nossa carta de Romanos, no capítulo 12, versículo 9 ao 21. Já meditamos sobre o versículo 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14. Ainda há pouco eu partilhei o versículo 15. E agora este é o nosso último vídeo do dia, o nosso último versículo do dia. Agora vamos então meditar no versículo 16, onde Paulo escreve assim: Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu amor, que nós não merecemos, que excede todo o nosso entendimento. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor teve que morrer na cruz. Obrigado porque homens tiveram que morrer, que padecer na pregação, na obediência à palavra do Senhor. Homens que tiveram que morrer martirizados, queimados, para que a palavra do Senhor, para que o Evangelho fosse proclamado, para que o testemunho, para que o reino, para que a igreja do Senhor, o cristianismo avançasse. Obrigado porque hoje nós podemos ter aqui a Tua palavra, Senhor. Obrigado porque nós temos liberdade, Senhor, de expressão. Obrigado porque nós temos liberdade, ó Pai, de poder andar com a Tua palavra, de estar, Senhor, com a Bíblia debaixo do braço. Senhor, nos ajuda, Senhor, a entender isso, que há em outros países, tem pessoas, tem irmãos, tem cristãos, ó Deus, que eles próprios têm que ser Bíblias andantes. Eles é que têm que ser a Bíblia, porque não podem andar com uma Bíblia debaixo do braço, porque não há liberdade de expressão, porque se são apanhados, morrem. E nós aqui que nós temos a oportunidade, nós temos a palavra, nós temos a Bíblia, nós temos a expressão. Senhor, nos ajuda a entender isso, Pai. Nos ajuda a entender que nós temos que nos expressar, nós temos que professar uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé pregadora, uma fé testemunhadora, Senhor. Mas para nós testemunharmos, mas para nós pregarmos, nós precisamos ser fundamentados e alicerçados na Tua palavra. Por isso nós precisamos que o Teu Espírito Santo, o nosso professor, nos ensine, nos dê graça e nos dê entendimento. Em nome de Jesus. Amém. O povo de Deus é um povo unido. É um povo que entende então o verdadeiro propósito de Deus. É um povo então que ama a unidade, que ama então a unanimidade, que ama então verdadeiramente a comunhão. O povo de Deus ama a comunhão. O povo de Deus ama a unidade. O povo de Deus ama a unanimidade. Porque o povo de Deus entende que esse é o verdadeiro propósito de Deus. O povo de Deus então precisa ter então os pés bem assentos no chão. O povo de Deus não pode ser um povo soberbo, não pode ser um povo ganancioso, um povo vaidoso, um povo prepotente, um povo arrogante ao ponto então de querer tudo, de querer então buscar ter grandes posses, grande fartura. O povo de Deus precisa somente de uma coisa. Isso vai prover então o hoje. Isso vai então prover o amanhã. Ele é então o Jeová Jireh, o Deus provedor. Não é como muitos dizem o Deus da prosperidade. Não. Mas sim é aquele que prove na necessidade, aquele que prove no dia a dia. O povo de Deus precisa simplesmente ser grato por o que tem, por aquilo que Deus tem dado, por aquilo então que Deus dá, e não ingrato e murmurador por aquilo que não tem, por aquilo que muitos outros têm, porque isso já se torna então cobiça, em ter então o que os outros têm. Então o povo de Deus não precisa correr atrás de castelos, de tesouros nesta terra, porque nada disso serve, porque nada disso presta. Aliás, tudo isso pode ser pedra de tropeço. Então o povo de Deus precisa de sabedoria. O povo de Deus precisa de sabedoria, precisa pedir sabedoria a Deus
Nós lembramos de Salomão. Salomão podia ter pedido tanta coisa, mas ele pediu sabedoria porque ele sabia que a sabedoria iria gerir o resto, a sabedoria iria trazer o resto, iria acrescentar o resto. Então, o povo de Deus precisa de sabedoria, o povo de Deus precisa pedir sabedoria a Deus. O apóstolo Tiago, na sua carta, no capítulo 1, no versículo, parece que é no versículo 4, ele diz: quem precisar de sabedoria, peça a Deus que ele dará liberalmente àquele que crê, àquele que tem fé. Então, o povo de Deus precisa de pedir sabedoria a Deus para não se deixar contaminar com este mundo, com aquilo então que este mundo tem, com aquilo que este mundo pode e tem então para oferecer ao homem. Mas com isto eu não estou falando que o povo de Deus tem que ser então um povo pobrezinho. Não estou falando disso. Mas o povo de Deus não deve correr atrás de grandes quantias de fartura. O que tem já deve se sentir satisfeito. O que tem já deve se sentir então grato. O que tem já é muito bom. O que tem já é bênção. Então o povo de Deus deve agradecer pelo que é e pelo que tem, pelo que Deus tem dado. Pois muitos não têm o que nós temos, muitos não têm o que o povo de Deus tem. Porque a verdadeira riqueza, ela se chama Jesus Cristo. A verdadeira riqueza, ela se chama Jesus Cristo. O apóstolo Tiago, em sua carta, ele diz que Deus escolheu então os pobres para os fazer ricos pela fé e herdeiros de Deus. Então, o povo de Deus deve ser um povo humilde, deve ser um povo grato, deve ser um povo simplesmente então fiel no pouco, para que Deus então ele possa ser fiel no muito. O povo de Deus precisa entender os tempos que está vivendo, o momento então do mundo, a circunstância do mundo, a volta iminente de Jesus Cristo. Então, o povo de Deus precisa se preocupar menos com as finanças, menos com a prosperidade e mais com a salvação. O povo de Deus tem que se preocupar mais com almas, com vidas, com salvação de pecadores, em pregar o arrependimento, em correr atrás então daquilo que realmente tem valor eterno. O povo de Deus precisa realmente entender o propósito de Deus, o propósito de salvação, o propósito do ministério da reconciliação. O povo de Deus não foi chamado para ser próspero, o povo de Deus não foi chamado para ser rico, o povo de Deus foi chamado para padecer, para perecer. O povo de Deus foi chamado para morrer. O povo de Deus foi chamado para se desligar desta terra e olhar para Cristo. O povo de Deus foi chamado para não cobiçar aquilo que os nossos olhos veem, mas para buscar aquilo que é eterno, aquilo que é invisível, aquilo que não se pode tocar. O povo de Deus foi chamado para viver em prol do reino de Deus, para viver olhando para o alto. O povo de Deus não foi chamado para ser ganancioso, para ser soberbo. Amém? O Espírito Santo ele possa falar a cada coração, que nós possamos entender a palavra de Deus, que nós não venhamos ser ignorantes, que nós não venhamos ser necios, que nós não venhamos ser parvos, que nós possamos entender a palavra do Senhor, porque o Senhor Jesus disse: vocês errais em conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Que nós não venhamos a errar, que nós não venhamos a interpretar mal as Escrituras, mas que nós possamos pedir ao Espírito Santo que nos dê graça, que nos dê sabedoria, que nós possamos pedir a Deus que não nos deixe errar, que não nos deixe nos desviar da verdade, que nós possamos conhecer a verdade que liberta, que nós possamos deixar a escravidão da religião e que nós possamos servir o reino de Deus. A Igreja do Senhor precisa ser comprometida com o reino de Deus e não com a religião. A Igreja de Deus precisa se juntar, a Igreja de Deus precisa se unir. É um só reino, é um só Deus, é um só Senhor, é um só justificador, é um só mediador, é uma só ponte, é um só reino, é uma só morada. Então tem que ser um só povo, uno, tem que ser um só povo. Não é a religião que prevalece, é o povo de Deus que tem que prevalecer. Não é a religião que prevalece, é o cristianismo que prevalece. Amém? O Espírito Santo ele possa falar a cada coração, em nome de Jesus. Que o Senhor possa vos abençoar e guardar, em nome de Jesus. Amanhã nós estaremos então continuando no versículo 17 e no versículo 18. Amém? Deus abençoe todos, em nome de Jesus.